Exatamente. E Toninho, ontem pela manhã, 3 acidentes foram registrados no município de Breves. Muitas das vezes pela questão da imprudência. Um acidente registrado na Avenida Rio Branco, cruzamento com a Lourenço Bosch, cruzamento da 1º de Maio também, e um outro que teve na Presidente Getúlio Vargas, próximo ao Porto Flutuante. Agora, Toninho, depois desses altos índices de acidente, a gente observou que o Departamento Estadual de Trânsito está realizando um trabalho de fiscalização, uma operação que segue acontecendo aqui na cidade de Breves, onde, de acordo com as informações, ela não é somente no final de semana que acontece, e sim no decorrer dos dias. Quais são as informações que você tem a respeito dessa operação para a gente, Toninho? E deixa eu fazer uma colocação aqui para o nosso povo de Breves ter ciência da informação. Nós estamos no nosso segundo momento no Detran. De 2006, 2007 a 2010, já fomos gerente regional, onde nós inauguramos essa agência que nós trabalhamos hoje. E agora a gente retorna, passamos 7 anos no Demitran como chefe de operação, como diretor do Demitran, e agora retornamos para o trânsito a convite para tentar, junto com a população e os órgãos de segurança, diminuir esse número de acidentes que eles dispararam ano passado, que provocou até uma reunião na Câmara Municipal. Nós militamos nessa área, Júnior, a gente tomou cuidado de fazer uma formação superior direcionada à área de trânsito. A gente tem uma formação superior de gestão de trânsito e mobilidade urbana, que vai ajudar muito o nosso trabalho operacional e de saber fazer com a parte técnica. Então, nós temos essa formação, estamos trabalhando e tomando o cuidado de fazer os registros necessários com relação a essa questão dos acidentes. A gente fica triste quando a gente vê esses acidentes que têm acontecido na cidade e a gente não está presente. Mas o Detran, como os órgãos de segurança, nós não somos onipresentes. A gente tem o período de fiscalização, como você acabou de colocar, e a nossa escala de 36 horas, ele compreende 3 a 4 dias por semana. Os agentes de trânsito trabalham de forma escalonada, por escala, não é por trabalho administrativo, de segunda a sexta, de 8 às 14. Então, nós operamos aqui, em média, 3 vezes por semana, geralmente no final de semana. Geralmente de sexta a domingo. Mas Inclusive, vamos fazer uma Toninho, mudança para entrar no meio de semana também. inclusive, uma das cobranças da população, muita gente tem aquela dúvida, por que que os agentes do Detran não ficam na rua realizando os trabalhos de fiscalização durante o decorrer do dia? Você pode tirar essa dúvida para a gente, Toninho? Posso sim, com certeza. É uma dúvida que é pertinente e a comunidade de Breves tem que estar acompanhando os veículos de comunicação, como eu coloquei há pouco. Vocês abrem o espaço para a gente e a gente informa a população do trabalho do departamento. Júnior, a fiscalização de trânsito ela é dividida em 3 níveis. O primeiro nível é o nível estratégico, onde você trabalha o plano diretor de mobilidade urbana, ele é a longo prazo. Dos 99 municípios que têm a obrigação de ter o plano diretor, que são municípios acima de 20 mil habitantes do estado do Pará, só 13 têm. Do Marajó, só Portel. Breves é o dobro de Portel no número de população e o trânsito, vamos dizer que quase 3 vezes. Mas não temos o plano diretor, que é o primeiro nível. E com esse plano diretor, Júnior, você pode ir junto ao FUNSET, que é o Fundo Nacional de Educação e Segurança no Trânsito, e captar recursos. 5% de todas as multas que são feitas no Brasil todo vai para esse fundo. E esse fundo, os municípios que têm o seu plano diretor podem ir lá buscar recurso para trabalhar a questão da educação no trânsito, a questão da segurança no trânsito, da qualificação dos profissionais, da reforma da frota, da engenharia de tráfego. Então, infelizmente, Breves está perdendo esse dinheiro. Não só de agora, há muito tempo. Porque Toninho, só para deixar então bem claro, o Departamento Municipal
de trânsito de Breves, então não está 100% legalizado, é isso? Mais ou menos isso que você quer dizer? Na verdade, eu tive informação que, devido ao grande número de acidentes, parece que agora vão fazer esse processo. O que fizeram ano passado foi só uma capacitação dos servidores. Mas a questão da regulamentação junto ao Conselho Nacional de Trânsito e ao Conselho Estadual de Trânsito, eles não têm. A JARE, que é a Junta Administrativa de Recursos de Infração, nenhum órgão de trânsito pode funcionar se não tiver a JARE, que é o órgão que você vai recorrer quando for multado. Se por acaso você entender que a multa foi irregular, que você tu não estava conduzindo aquele veículo, você tem que recorrer primeiro para o órgão, que é a primeira instância, que a gente chama, o CTB classifica assim. Depois, se for negado, você recorre para a JARE. Então, não tem nenhum órgão de trânsito legalizado se não tiver a junta. Hoje só Portel, então, no Marajó? Só Portel, eu não tenho... só Portel está com seu plano diretor. Então, ele pode captar recursos para buscar esse financiamento para o apoio da segurança do trânsito, que a gente sabe que tem gastos. Isso aí é fato. Então, o que é que acontece, Júnior? Deixa eu focar na nossa pergunta. O segundo nível de fiscalização, Júnior, é o nível tático, aonde você vai tratar a educação no trânsito. É de médio prazo o resultado. Município. O município é, hoje, 70% responsável por isso. O Estado é copartícipe? É, porque nós temos uma coordenação de educação no trânsito, que nós já solicitamos, fazendo exposição de motivos, para que venha a equipe para cá, para que passe um período para fazer as blitz educativas e nas escolas trabalhar a educação no trânsito. Entendeu? É responsabilidade direta do município. O município já teria que estar fazendo isso há muito tempo, porque a nossa coordenadoria ela trabalha às 20 Ciretrans do Estado do Pará, porque a nossa responsabilidade ela não é total com relação à educação, é parcial e a maior responsabilidade do município. O segundo, a base da pirâmide aí, Júnior, é o nível operacional de fiscalização, aonde o Detran entra 100%, que é a fiscalização propriamente dita, verificação de documento de veículo, de habilitação de condutor, verificar, cobrar os itens de segurança do carro e da moto, capacete e cinto de segurança. Então, nesse nível que o Detran se encaixa, Júnior. É por isso que vocês não veem agente de trânsito fazendo educação, porque nós temos os agentes educadores que são direcionados, capacitados e qualificados para isso. O agente de trânsito, ele é agente de operação de trânsito, é para fiscalização. Então seria uma responsabilidade do município essa questão dos agentes estarem presentes nas ruas, é isso? Essa responsabilidade o município abraça e, em parceria conosco, nós, com o nosso órgão de educação e eles com o deles, fazer essa educação. Salvo engano, Juninho, Breves é municipalizado do trânsito desde 2005. Então, nós já vamos aí há 21 anos. E desde quando eu comecei a trabalhar no trânsito, em 2006, a gente fala e faz educação. Mas nós estamos enfrentando isso, nós vamos ter que trabalhar com a educação mesmo, o município tem as ferramentas para isso, a forma de o nosso condutor, de o nosso cidadão entender o que é o trânsito. O que acontece no trânsito aqui, um acidente que acontece no trânsito, pode prejudicar um paciente que está esperando um leito no hospital regional 3, 4, 5 meses, porque agora o hospital regional é a porta aberta. Todos os acidentes de trânsito vai direto. E tem acontecido, e não são poucas vezes, Juninho, eu vou falar porque a população de Breves sabe disso, acompanha. O cidadão acha de ir para uma festa lá na estrada, vai, ingere bebida, retorna de lá, correndo risco e causando risco para terceiros, se envolve no acidente, e aí ele vai direto para a emergência do hospital regional, é encaminhado para o leito, que naquele mesmo dia, às vezes, um paciente que está com problema de cirurgia para resolver há 3 meses e perde aquele leito, por conta desses nossos maus condutores. Então, o departamento estadual é a base da pirâmide, é fiscalização.
tá? Mas nós vamos sim participar no processo de educação. Se Deus quiser, a gente encontrou uma agenda para março ou abril, para a educação do trânsito vir para Breves e fazer um trabalho aqui de conscientização durante pelo menos um mês, tanto nas vias com blitz educativa, aí sim, nós vamos fazer a blitz educativa, porque eles que comandam essa blitz educativa, e eles vão na escola também fazer o processo de conscientização da nossa população. Hoje, Breves tem quantos agentes do Detran? Inclusive, o último concurso que teve, 2020, 18, algo assim, ele foi provocado pelo um termo de ajuste de conduta que o Departamento Estadual de Trânsito assinou com o Marajó. Então, foi aberto um certame e, para breve, foram lotados 8 agentes de trânsito. Um já abriu mão no concurso, porque passou na Polícia Militar, e hoje nós temos 7 que trabalhamos de forma escalonada, porque nós somos Ciretran, Circunscrição Regional de Trânsito. Nós trabalhamos e abraçamos os 16 municípios do Marajó, sendo que mais especificamente trabalhamos direto em 2, inclusive sempre que se encontra em Portel. Estamos lá sempre em Portel e Soure, e eventualmente em Belém, porque em Belém tem um órgão chamado Sentinela, é onde os agentes de trânsito operam as câmeras de vídeo monitoramento de todos os municípios. Em breve nós temos 2 câmeras de vídeo monitoramento e que são operados quando nossos agentes de trânsito chegam lá. Então, eles são escalonados, mas todo o final de semana, toda a semana, aliás, nós temos as nossas ordens de serviço ordinário, que é coberto por, no mínimo, 2 agentes de trânsito. Agora, você estava falando a respeito da questão saúde, principalmente a questão dos leitos. A gente observa que o Hospital Regional do Marajó, hoje, praticamente 80% dos leitos estão sendo ocupados por acidentados. Mas já chegou período que ficou 100%, Toninho. 100% ocupado por acidentados aqui na nossa região. Verdade. Isso implica gravemente no atendimento de saúde, porque as cirurgias eletivas, aquelas que são agendadas, mioma, a questão de até mesmo cirurgia de ossos, que o cidadão agenda 2, 3 meses, e aí quando está chegando a vez dele, depois de 2, 3 meses, ele batalhando, ocorre um acidente grave, aonde o cidadão perde aquele leito pelo acidente grave de trânsito que houve no nosso município. Infelizmente, é uma realidade, e que se a gente fizer em parceria um trabalho, cada ente do trânsito municipal e estadual, fazendo a sua parte e sensibilizando a comunidade, a gente vai conseguir diminuir o número de acidentes graves de trânsito e, com isso, vai diminuir também o fluxo de leitos que são ocupados por pacientes oriundos de acidente de trânsito. Em abril, quando eu entrei no departamento, foi um mês que 100% dos leitos estavam ocupados por pacientes oriundos de acidente de trânsito. E de janeiro e de abril a agosto, nós conseguimos diminuir 50% o número de acidentes no município de Breves, fazendo o trabalho de fiscalização do Departamento Estadual de Trânsito. Muito bem, eu estou recebendo aqui, olha só, a visita também do Vanderlei Oliveira, ele que é diretor da CESPA, da 8ª Regional, aqui na região do Marajó. Inclusive a gente está falando a respeito dos leitos do Hospital Regional. Enquanto ele está se posicionando aqui, Toninho, eu vou liberar aqui o nosso automático, as pessoas que já estão mandando aqui mensagem aqui pra gente, para tirar suas dúvidas através do 91 mil. Deixa eu apertar o play aqui no nosso primeiro áudio. Bom dia, Júnior, e bom dia, Toninho. Toninho, por que não agito as caçambas de Breves que trago as hortaliças da estrada, passa a semana toda carregando lixo e vão buscar as pessoas na estrada com as hortaliças para vir para a Caixa Agrícola, dia de quarta e sábado, e por que não ajeito isso? O pessoal vem em cima, motorista sem carteira aí, bora ajeitar primeiro isso aí,
depois ajeita o sinal, aí embora ajeitar o trânsito, passa uma palestra para os mototáxis, tudinho, Toninho. É isso que tem que ajeitar em breves primeiro. Sinal não presta tudinho, aí que ele está aprendendo, está certo, vocês estão fazendo o trabalho certo, mas tem que ir ajeitando as coisas. Tá vendo? O ônibus, essas coisas, não entra nas vezes sinal para ir buscar. O ônibus sai para enfeite, sai maquiagem aí. Então, bora ajeitar primeiro o trânsito aí. Tá com os 3 meses que o rapaz morreu eletrocutado em cima da caçamba. Isso que tem que ajeitar. É Bom cobrar dia. carteira desses caras da prefeitura que não tem nem carteira. Tem alguns que tem uns que não tem, que dirige caçamba. Perfeito, meu amigo. Deixa eu lhe falar. É bom esses questionamentos, vocês estarem nos ouvindo para tirar qualquer dúvida que tenham, que a gente, nesse momento, aproveita para esclarecer para a comunidade. Estou esclarecendo para você, mas eu acredito que aqui o Marajó todo está nos ouvindo agora. E quero lhe dizer que isso é uma responsabilidade do município. Tá? Essa parte de caçamba, de regularização de veículos, da habilitação do condutor lá, é responsabilidade da CEOB, SEAD e DEMITRAN. O Estado ele não tem ingerência nessa situação. Qual seria o nosso papel? E aí é uma situação que é delicada, que seria o papel de fiscalização. No momento que essa caçamba fosse passar pela barreira, ela retornaria, porque a lei não permite que você use as carrocerias de veículos, seja qual for, pequeno, médio ou grande porte, para conduzir passageiros, para conduzir cargas. Então, a gente não permitiria que essa caçamba viesse e retornasse. Aí nós íamos causar um problema social, porque como o município não resolve essa questão, ele põe em risco a população, e se o Departamento de Trânsito estiver em fiscalização no momento desse, essa caçamba vai ficar na barreira, nós vamos verificar o documento desse veículo, aí sim nós vamos fazer o procedimento, a habilitação do condutor, e todos os passageiros que estiverem nessa carroceria, eles vão ter que descer. E se o veículo tiver situação de irregularidade, o mesmo condutor, ele será conduzido. Mas a gente evita isso. Evita porque a gente sabe que não é culpa do colono. É a falta ainda de interesse da gestão municipal em resolver esse problema. Então, é um problema pertinente, você tem toda a razão, mas, infelizmente, não faz parte das atribuições do Departamento Estadual de Trânsito. É DEMITRAN, município. Toninho, a gente vai continuar falando a respeito da PA porque vocês estão tendo um sério problema, principalmente durante as operações dos finais de semana, com os moradores da PA 159. Sobre a questão das motos, Toninho. Uhum. A gente sabe que muitos desses moradores utilizam ali a moto muitas das vezes para levar cargas, para ir e vir até a cidade, muitas das vezes sem utilizar capacete. Quais são as informações que você tem a respeito desse assunto? É verdade, Júnior. A gente, na fiscalização, já tinha observado isso já há um tempo, e agora, devido ao alto índice de acidentes também na PA 159, inclusive vocês têm imagem, e a gente já soube através de vocês, a gente agradece essa parceria, que já está acontecendo racha na PA 159. Devido a isso, nas fiscalizações, nós vamos pedir o capacete para os nossos colonos moradores da PA 159. No final de semana passado, nós estávamos na barreira, a gente flexibilizou, mas nesse final de semana, o morador da PA 159 que tem a sua moto, que vem aqui para a cidade resolver os seus problemas, fazer a sua comprinha, por favor, usem capacete, tanto o condutor quanto o passageiro. Porque, veja bem, na fiscalização, a gente vai permitir que vocês passem. Lá na frente, que Deus o livre, acontece um sinistro. O que é que vai acontecer? Se a família quiser responsabilizar o órgão de trânsito, ele vai nos processar. E nós vamos responder. Tá? Outra, na fiscalização, o cidadão que mora na cidade, que vai acessar os balneários, a gente está mandando ele voltar porque ele não tem capacete. E é só o que nós estamos pedindo no momento, na fiscalização da PA 159. É capacete, é segurança da população, é a sua segurança que vai usar a PA para passeio, para o balneário, ou mesmo para o seu trabalho. Estamos pedindo, neste momento,
apenas o capacete. Não está exigindo a questão da documentação. Não estamos pedindo habilitação ainda não estamos verificando situação de veicular, também não. Estamos pedindo o capacete para o passageiro e para o condutor, desculpa. Estamos pedindo a lotação para os carros e que também os passageiros e os condutores dos veículos, dos carros, usem seu cinto de segurança. Então, eu quero avisar os nossos amigos moradores da PA 159 que estão nos ouvindo nesse momento, quando vocês vierem para cá, domingo pela manhã, venham com seus capacetes, para que vocês possam retornar para a casa de vocês mais tarde com segurança, porque nós não vamos permitir domingo que o cidadão, mesmo sendo morador da PA 159, passe na barreira sem uso do capacete. E a questão da luz do farol, Toninho? A gente sabe que tem essa certa dificuldade também, muitos moradores da PA 159 que utilizam moto, muitas das vezes as motos não têm farol. Essa questão do farol, que a legislação determina que o farol esteja aceso agora até de dia, a gente ainda não tinha observado, porque nós queremos facilitar o máximo para o cidadão, principalmente para o morador da PA 159. Mas nós temos que regularizar essa situação, porque a gente percebe que essas motos, grande maioria, são motos que são usadas, Vanderlei, para trabalhar. Entendeu? Ele não usa para luxar, ele não usa para se aparecer, não, é para o trabalho dele, mas ele tem que verificar, o proprietário tem que verificar, Júnior, os itens básicos de segurança que tem que ter. E um deles é o farol, o veículo, o pisca e o seu capacete. Então, a gente pede para a população que tenha essa atenção, principalmente para o morador da PA 159, para que não venha passar esse perrengue domingo, porque nós estamos lá para diminuir o número de acidentes e zelar pelas vidas de todos que vão fazer o uso da PA 159 e evitar de todas as maneiras, Júnior, que as pessoas que vão para lá com o objetivo de fazer a arruaça, fazer a algazarra, esses são o nosso foco. Esses nós não vamos permitir. A gente tem um mapeamento, que a Polícia Militar trabalha conosco, ela tem um mapeamento dessas pessoas que fazem isso, inclusive no domingo agora, nós fizemos a retenção de um desses, que é quanto mais. Na verdade, nós conhecemos algumas, a Polícia Militar conhece quase todos. Então, o nosso objetivo na PA 159, no final de semana, por agora, é segurança de todos os cidadãos que vão usar aquela PA, seja para o trabalho, seja para o lazer, e não nos tenham como inimigo, nos tenham como pessoas trabalhadoras igual vocês, que estão lá cumprindo seu papel para tentar, de todas as maneiras, zelar pela vida de todos. Muito bem, deixa eu colocar aqui, tem um vídeo, e Toninho, acho que você já deve estar sabendo desse vídeo do vice-prefeito aqui do município de Breves. O Vanderlei também está aqui com a gente. Antes de colocar esse vídeo, deixa eu agradecer aqui o Vanderlei. Vanderlei, obrigado pela sua vinda aqui com a gente, aqui no estúdio da VIC FM. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Júnior. A gente só tem a agradecer, enquanto o Itavo Centro, o SESPA, agradecer aqui a presença do Toninho, que é de suma importância para a nossa população, né? Esse esclarecimento, todo esse bate-papo, Júnior, que é para a nossa sociedade entender a real situação e o problema que a gente vive hoje, né? E que aqui a gente vai passar algumas informações para os senhores. Muito bem. Deixa eu colocar então aqui o vídeo aqui da fala do vice-prefeito de Breves. Pessoal, esse vídeo aqui é para a autoridade de Breves, vereadores, né, a nossa gestão como um todo, Ministério Público, Detran, Demitran, está na hora de colocarmos normas no trânsito. A questão de leitos na regional em Breves, a maioria é ocupado por acidentes do trânsito. Muito cachorro na rua causando acidentes, muitas pessoas de menor, né, incapacitadas para estar dirigindo. Então, autoridade, vamos fazer um seminário, vamos fazer uma reunião, uma comissão, para tratarmos do trânsito em breve. O trânsito, a de trânsito, está ocupando os leitos de pessoas com outro tipo de calamidade pública, outro tipo de saúde. Então, pessoal, autoridades, vereadores, vamos tratar do trânsito em breve. Está ocupando, a assistente de trânsito está ocupando leitos, tanto na UPA, quanto no hospital, quanto no hospital regional. Um bom dia, que Deus abençoe a todos. É uma autoridade cobrando as autoridades, né? Vice-prefeito de Breves, Benedito Viana.
Vanderlei, ainda há pouco estava falando a respeito dos leitos do Hospital Regional do Marajó. Superlotação, a maioria por conta de acidentados. Como é que está toda essa questão, Vanderlei, por lá? Bom dia mais uma vez. Exatamente, Júnior. O que acontece? Hoje o Hospital Regional Público do Marajó, há mais de 15 anos que foi implantado na cidade de Breves, inaugurado. Hoje a gente conta num total de 73, às vezes a gente chega até 75, porque a gente monta, às vezes, maca lá para atender os pacientes. No geral, a gente tem 73/75 leitos. Desses leitos, inclui todos ali, enfermaria, pediatria, o leito de UTI, que é esse intensivo, que é aquele agravante que com risco de morte, a gente tem 7 leitos de UTI intensiva. São só 7. Mas no total geral, são 73/75, que às vezes a gente tem que montar, que o hospital acaba recebendo uma carga muito grande de todo o Marajó, né? A gente somos responsáveis, Júnior, por 7 municípios da região do Marajó, mas a gente acaba absorvendo 11. Por quê? Afuá manda para cá, Chaves, São Sebastião da Boa Vista, Oeiras do Pará, e aí acaba nos acarretando, entendeu? Isso é só para a população entender como é que funciona o sistema, né? O Sistema Único de Saúde, ele é universal, então a gente não pode recusar nenhum paciente, e mesmo porque são nossos irmãos marajoara, né? A orientação é que receba todos. E hoje, Júnior, a nossa lotação hoje, o foco maior é acidente de trânsito e a questão de AVC. Mas o trânsito acaba superando toda semana os demais tipos de ocorrência no nosso regional. Todo dia tem entrada, não tem, Vanderlei? Todo dia, e as 2 cidades que mais direcionam trauma, fratura exposta para o nosso regional é Breves e Portel. Tem dia que eu penso que há uma disputa entre as 2 cidades, entendeu? Quem manda mais para o regional. Tem dia que é Portel, tem dia que é Breves, e fico nesse impasse. O Toninho colocou uma situação muito, muito pertinente aí, muito boa, da questão. O Estado, a gente, enquanto órgão do Estado, tanto a CESPA quanto o DETRAN, a gente tem as limitações. E o município tem também os seus deveres, né? E eu falo aqui como o Hospital Municipal, o Hospital AUPA, e esses dados que eu vou te colocar aqui, Júnior, é só a nível de média e alta complexidade. Fora aquelas escoriações, porque acidente é todo dia e quase toda hora em Breves. E só entra no hospital regional de média e alta complexidade. Aquelas pequenas escoriações é UPA, vão todos encaminhados para a UPA, tá? Mas o dado é alarmante. É uma situação que acaba escapando do nosso controle. Para te ter ideia, Júnior, só Portel, do dia 1/12 de 2025 a 23/12 de 2025, eles registraram 43 acidentes. Só o município de Portel. Só repete aí a questão das datas do dia. Do dia 1/12 ao dia 23/12. Praticamente 2 acidentes por dia, mais ou menos. Exatamente. Tivemos aqui 43 acidentes. Isso só Portel. Para você ver. Isso em 23 dias. Exatamente. Para você ver a situação que a gente vive hoje. E Portel, que tem a população menor que Breves. Esses 43 todos deram entrada no hospital regional? Não. Aqui foi dividido. 22 seguiu para o regional e os demais foi resolvido lá por Portel mesmo, né? Que lá eles têm o hospital geral, né? Que faz os procedimentos também. E o que eu quero dizer com isso, Júnior? Da importância da gente estar alinhado, tanto o Estado quanto o município. Se um deixar de fazer o seu papel, subcarrega o outro.
Entendeu? Quando o DEMITRAN não faz a parte dele, o DETRAN se subcarrega, né? Quando o município falha aqui embaixo, o Estado subcarrega. A gente é uma retaguarda do Marajó. Hoje, o hospital regional serve de muleta para o Marajó. E não é isso que a gente quer, Júnior. Entendeu? Eu sempre falo, o hospital regional ele é de alta e média complexidade. É para atender a população de modo geral. Agora, quando os municípios falham na questão de trânsito e outras situações, subcarrega aqui a gente, entendeu? E hoje, Júnior, a rede estadual está assim. A rede estadual. A gente direciona um paciente para Belém, passa semana, às vezes 3 dias, 4 dias, mas a maioria passa semanas para a gente conseguir um leito na capital, para ver como não está fácil. E a gente abre esse direcionamento do paciente, às vezes, para todo o estado, Santarém, Marabá, outras cidades polo, né? E assim mesmo, Júnior, a gente tem dificuldades de mandar o paciente para um leito de UTI, né? E o nosso hospital regional, graças a Deus, eu acho que agora, daqui com mais 1 ou 2 meses, teve a mudança de secretário de Estado de Saúde Pública, agora é um novo secretário, o Alame Machado, que é marajoara, é portelense. Portelense. Assumiu recentemente agora a nossa pasta. E se Deus quiser, ele vai fazer uma visita aqui e a cobrança vai ser muito grande em cima dele. Já tem a cobrança, eu já fiz vários documentos, eu já estou com 1 ano e... Sobre a questão do aumento de leitos. Exatamente. O que a gente quer, Júnior, é a modernização, ampliação e modernização do Hospital Regional Público do Marajó. Hoje o Hospital Regional tem quantos anos? Mais de 15 anos. Nesses 15 anos já passou por alguma reforma? Nada. Não foi ampliado nada, não teve nada ainda. Entendeu? Então tá do jeito que foi inaugurado. A questão que mudou foi só as poltronas de hemodiálise, que a gente conseguiu passar para o 4º turno, mas isso não evoluiu quase nada em estrutura lá. E o que a gente pede, a gente já tem vários documentos solicitando isso, né? É ampliação e modernização do nosso Hospital Regional Público do Marajó. Terreno a gente tem para isso. E o governador, a última reunião que tivemos aqui foi muito proveitosa, junto com os deputados, os prefeitos dos municípios. Teve aqui a Lepa itinerante, que foi um grande avanço, né? O deputado Lute estava à frente com o deputado Chicão e puxaram esse foco. E, graças a Deus, o governador se sensibilizou. Ele deve estar autorizando a ordem de serviço, né? E não deram uma data certa, se fevereiro, março, abril, mas se Deus quiser, eles vão dar o pontapé inicial. Para resolver isso, Júnior, tem que ser ampliação e modernização do nosso Hospital Regional Público do Marajó. Hoje, dos 7 leitos de UTI, os 7 estão ocupados? Todos os 7 ocupados, infelizmente. E assim, Júnior, as pessoas pensam que quando entra um acidentado de trauma, o cara vai lá e passa 1, 2 dias. Não, mano. Ele passa semanas ou até meses ocupando aquele leito. E pensa naquele senhor, aquela senhora que está lá na UPA aguardando, né? No caso de AVC ou um outro tipo de enfermidade. Ele está aguardando um leito para o regional. E aí o acidentado, olha, ontem à noite eu fui dar uma volta lá na estrada. Eu fui atender uma ocorrência junto com a Polícia Militar. E nessas alturas, o bombeiro já estava vindo com um lá da estrada. Um acidentado, um arrebentado todo direto para o regional. Então, sabe, aquelas pessoas que estão na UPA aguardando o leito, infelizmente, às vezes, nem conseguem chegar no regional, por quê? É porta aberta para trauma. E o pessoal vai entrando e vai acumulando lá dentro. E vai desocupando o leito de UTI, já vai entrando o que está lá dentro. E assim vai, Júnior. É um processo, sabe? Então o trânsito tá numa situação mesmo caótica aqui em Breves. Vou aproveitar esse gancho. Recentemente a gente recebeu alguns vídeos aqui, Toninho, em relação ao grau. Como o Vanderlei falou,
quando tem muitas pessoas ali que estão boas de saúde, não têm amor Exatamente. pela vida, ficam praticando manobras arriscadas, principalmente em vias públicas aqui do município de Breves. Eu recebi até uma mensagem do momento que a gente divulgou um vídeo de um cidadão praticando grau na Avenida Rio Branco, dizendo que, mas era de madrugada, não tem movimento na Avenida Rio Branco. Toninho, o grau, ele é considerado crime? O grau, ele é tipificado no artigo 173, grau e racha. Artigo 173 do CTB, isso é uma infração gravíssima, 7 pontos na carteira. Se o condutor for habilitado, ele perde o direito de dirigir, é suspensa de 2 a 8 meses. E se ele tiver com a provisória, ele perde a carteira provisória dele. A multa é de R$ 2.934. Ponto. Só que o grau evolui para crime. O racha evolui para crime, que é tipificado no artigo 308 do CTB, que dá recolhimento do veículo, entendeu? Perda da habilitação e o cidadão, como está incorrendo e correndo risco e levando o risco para outras pessoas, ele é também acionado legalmente, pode responder de 3 a 6 anos. Então, para você ver, Júnior, o quão é grave, porque é perigoso essa questão do grau ou racha. Na lei, no Código de Trânsito, no CTB, não existe, o grau não está tipificado como esporte. Diferente do motocross. Motocross, sim, eles são amparados, mas para fazer no seu local adequado, com o nível de segurança adequado, entendeu? Conduzindo a moto, só permitindo ser conduzido a moto para ir para o local e retornar para a residência. Essa moto do motocross, ela não pode ser usada no trânsito, porque ela não tem retrovisor, ela não tem farol, ela não tem pisca, a descarga é adulterada, é cadrom, entendeu? Então, isso são permitidos, a lei permite eles fazerem lá. Inclusive, tem um emplacamento, né, Vanderlei, específico para essas motos. Essas motos são emplacadas também, as motos que fazem cross são emplacadas, um emplacamento específico. Mas o grau, para quem pratica, eu não recomendo, porque você está pondo em risco a sua vida e a vida de terceiros. E não tem essa de ser de manhã, de tarde, de noite ou de madrugada. Porque a lei, ela te atinge às 24 horas do dia. Então, eu tive acesso a essas imagens. Nós estamos, junto com a Polícia Militar, que é a nossa parceira, nós mandamos, Júnior, essas imagens para a Polícia Militar. A Polícia Militar está fazendo um processo junto com a Civil de investigação e que nós vamos cortar esse mal logo pela raiz aqui na nossa população. Então, independentemente se o vídeo foi gravado há um mês atrás, 15 dias atrás, vai continuar sendo crime. Vai ser investigado. Justo. O que ocorre é a perda do flagrante, mas o crime continua. E esse crime, em algum momento, quando a Polícia Militar ou a Civil identificar essas pessoas que praticam, que não só são eles vão proceder de acordo com o rigor da lei. A moto é conduzida para o Departamento Estadual de Trânsito, é feito procedimento no veículo. Se for habilitado o condutor, ele perde, é suspenso. Se for provisória, perde a carteira e é aplicado a penalidade, que é a multa de R$ 2.934. Então já fica aquele recado, né, isso, Toninho? Principalmente essas pessoas que gostam de praticar o grau, dizendo inclusive que grau é arte, ainda publicam ainda nas redes sociais, principalmente no Instagram. Já fica o recado, se a polícia pegar, vai ser considerado crime. Com certeza, inclusive pode causar lesão corporal para terceiros e para o próprio condutor e pode causar óbito. Entendeu? Eu vi ali naquela imagem, Júnior, qualquer momento um cidadão no sentido contrário, de madrugada, cruzar aquela rua e atingir aquela pessoa que estava naquele veículo, entendeu? Então, não importa o horário. Se você está cometendo a infração, o flagrante aí não existe mais, mas vai existir a infração e a penalidade, que no momento certo já não somos nós, é a Polícia Civil e Militar, que vão fazer esse procedimento. Vou colocar aqui mais um áudio, que as perguntas estão chegando aqui para a gente. Júnior, queria fazer uma pergunta para o Toninho.
Por que o motivo do Demitran, do Detran não fazer uma parceria com o Demitran na questão dos agentes estarem na rua fazendo as fiscalizações, cobrando o capacete, cobrando o excesso de passageiro na moto, para ver se evitar mais os acidentes. Qual é o motivo de não ter essa integração e por que só o Detran está fazendo remoção de motos que estão mal estacionadas e outras coisas. E o Demitran, que até agora a gente só vê eles, a poucas das vezes, rodar no centro da cidade, mas não faz uma orientação, não faz nenhum tipo de fiscalização. Bom dia, amigo. A sua pergunta ela é muito pertinente. Eu vou lhe explicar o porquê. Ainda há pouco, no início da nossa fala, eu coloquei que o Departamento Estadual de Trânsito está em processo de regularização. Está desde 2005, né, funcionando, mas até a presente data não se regularizou. Então, legalmente, nós ficamos impossibilitados de operar em parceria. Em parceria, eu digo, no mesmo procedimento. Entendeu? Agora, o Demitran, sim, dentro das atribuições que ainda é possível fazer sem esse processo que eles estão caminhando para a regularização, eu tive conversa com o secretário Colares, que está muito interessado com relação a isso, em resolver essa questão, está lutando para resolver junto à gestão municipal da regularização do departamento. Assim que o departamento estiver totalmente regularizado, nós vamos fazer, sim, esse trabalho em parceria, porque nos interessa, serão mais 6 agentes que vão estar trabalhando junto com a gente, né, Vanderlei? Onde cada departamento responderá sobre a sua atribuição. Então, no momento, o Detran não opera em parceria com o Demitran, devido a essa situação legal. Mas eles estão trabalhando. Eu percebi que depois de esses meses, Júnior, que a gente vem de dezembro para cá, percebendo esse número terrível de acidentes, né, Vanderlei, que tem acontecido na nossa cidade, eu acho que a gestão municipal acordou e já está mexendo, organizando, e a gente já está percebendo aí o Departamento Municipal de Trânsito, que aqui eu dou parabéns aos agentes de trânsito, que são qualificados e capacitados, eu conheço todos, fui 7 anos diretor lá, então a gente eles já estão começando a fazer essa fiscalização. Então, a PA 159, a partir do momento que retomou do recesso, a gente vai abraçar a PA, que é a PA de responsabilidade do Estado, não que o Demitran não possa operar, mas a responsabilidade profícua é do Estado lá. Então, é dessa forma, irmão. A gente, por agora, ainda não está fazendo devido a essa situação, mas a gente, se Deus quiser, o município vai se regularizar o mais rápido possível para que a gente possa unir forças para tentar diminuir o número de acidentes na nossa cidade. Mas meu amigo, aproveitando o seu questionamento, não adianta o Demitran e o Detran estarem trabalhando em parceria se a população não se conscientiza. Parece que está correndo da morte nas vias públicas, mas ela está correndo, como eu sempre digo, em direção a. Então, com isso, causa os problemas sociais. Está aqui o nosso diretor do 8º Centro, que está colocando a questão que começa aqui no trânsito e culmina lá na saúde, que impede um parente nosso que está aqui na UPA, precisando do leito, tem acesso a esse leito, e às vezes é a diferença entre a vida e a morte, porque nós estamos sendo irresponsáveis no trânsito, entendeu? Cada departamento vai ter que fazer a sua parte, o Estado está fazendo, entendeu? Falei há pouco, Vanderlei, que já oficializamos para a nossa coordenação de educação no trânsito, está vindo para cá, vamos fazer um período de educação no trânsito, tanto na fiscalização educativa quanto nas escolas, mas não existe como nós estarmos o dia todo em pista. E fica difícil também, Júnior, a gente educar alguns cidadãos que não querem ser educados no trânsito. Então, a gente conta muito com a sensibilidade e com a população. E Vanderlei, hoje o Departamento Municipal de Trânsito aqui na cidade de Brasília pode realizar apreensão de moto, inclusive como o ouvinte falou, as motos que estão mal estacionadas? Olha, no que diz respeito à questão das descargas irregulares, pode. Porque a descarga irregular, a descarga livre, como chamam, ela é uma infração de trânsito e um crime.
Então, como eles são agentes de autoridade de trânsito também, a infração de descarga irregular, eles têm legalidade para proceder, como também tem para a questão de estacionamento irregular. Artigo 181 e 182, que é de jurisprudência do município, estacionamento irregular, entendeu? Parada irregular, também pode ser, o Demitran pode operar. O Demitran não tem hoje sistema para multar. Ele não tem sistema para fazer a multa propriamente dita, aquela que vai para o sistema e chega a notificação na tua casa, tu tem 30 dias para te defender, como eu falei ainda há pouco. São duas esferas. Primeiro recurso é para o departamento, né, Vanderlei? Já foi diretor, sabe? E, caso negado, vai para a Jale. Aí, caso seja negado a Jale, ainda tem um terceiro recurso, que é o civil. Então, Júnior, eles podem fazer a parte de descarga irregular, estacionamento e parada e organização do trânsito. Eles não têm como hoje fazerem as multas através de notificações. Agora, Só para complementar, pode falar, Vanderlei. Só para complementar aqui o que o Toninho colocou, eu já fui diretor do Detran, em Breves também, e na época a gente conseguiu num convênio, sim, mesmo nessa parte que eles não estavam legal, o Demitran, a gente conseguiu alguns benefícios para ele. Aquela picape que eles andam é do Detran, está cedida para eles, na época a gente conseguiu, né, colocar numa parceria com eles, e justamente para esse fim, Júnior, para eles fazerem essa orientação, esse suporte, o Estado repassou para o município, né? A questão da sinalização foi quando eu estava lá no Detran, na época do prefeito Toninho Barbosa, a gente fez um convênio também. O município entrou com 0 custo, o Detran bancou tudinho essa sinalização, foi 2,5 milhões, mais ou menos, para fazer toda essa sinalização. A sinalização que você fala, inclusive, semafórica, o semáforo. vertical, horizontal, toda, que foram feitas, foi nessa época que eu estava lá. E como o Departamento Municipal de Trânsito não tinha veículo, a gente conseguiu essa picape que eles têm hoje, é do Estado, mas está cedido para eles, para justamente dar esse suporte. E hoje, mesmo eles estando irregular, para que a população entenda, eles podem pegar esses veículos que estão com qualquer tipo de adulteração, escapamento, furto e roubo. Furto e roubo eles têm que levar para a delegacia. Com esse tipo de adulteração e legalização, eles têm que entregar no Departamento Estadual de Trânsito, que é o órgão competente para fazer a regularização. Não é, Toninho? Sim. Agora você tocou num assunto sobre a questão do semáforo. A gente sabe que existe muitas reclamações, muitas denúncias em relação aos semáforos aqui do município de Breves, inclusive a questão do tempo, a demora ali. Quem é responsável por esses semáforos, Toninho ou Vanderlei? Vocês podem responder se é o município, se é o Departamento Estadual de Trânsito? Como isso foi implantado na minha gestão lá como diretor do Departamento Estadual de Trânsito, o convênio diz o seguinte: o Detran implanta a sinalização semafórica. Qual é a contrapartida do município? É manter e zelar por ele e ter fazer manutenção, né? E fazer a manutenção e a regulamentação dele. Então, é por conta do município. A gente implantou, fez todo o custo, trouxe a empresa. O gasto foi todo do Departamento Estadual de Trânsito, mas a manutenção e fiscalização é do município. Essa foi a contrapartida do município. E por que foi deixado, naquela época, 4 tempos, Júnior? Por quê? Era uma coisa nova para a região. O engenheiro me explicou, disse: Vanderlei, a gente tem que deixar no 4 tempos. Por quê? Até o povo se habituar, se acostumar com a sinalização, e o Departamento Municipal de Trânsito vai estar dando essa orientação. E nessa época eu saí, já fui para outro esse e desde esse tempo ficou o sinal de 4 tempos, e até hoje não mudaram. Mas é competência do município fazer esse ajuste. Passar para 2 tempos, para 3 tempos, isso é com eles, entendeu? Tem que ser contratada uma empresa específica, Vanderlei? Não. Foi dado toda uma capacitação para 2 servidores do município na época. A gente capacitou, enquanto o Estado, a engenharia estava aqui do Detran, foi dado a capacitação
Inclusive, eu não sei nem quem é que está responsável agora é o Cláudio Frazão, né? Uhum. Todos esses sinais que estão com algum tipo de que está parado, eles podem recorrer junto à Equatorial para que, de uma forma indenizatória, eles consigam arrumar a sinalização, porque o que estava dando era muito pico e estava queimando o equipamento lá dos semáforos. Inclusive, hoje só tá funcionando 2 pontos, né? Só a Exatamente. Lourenço Borges e a José Rodrigues ali. Isso. Logo que a gente implantou, deu-se esse pico de energia e queimou. Queimou mais 2 vezes essa sinalização e a gente foi para cima da Equatorial. Como a gente ainda não tinha repassado para o município, eles conseguiram fazer aquela indenizaçãozinha e a gente repor a peça e colocar o sinal para funcionar. O município sabe dessas questões, mas assim, como o pico continuou, foi até que largaram de mão, né? Mas isso é competência deles. Então tá faltando interesse por parte do município de Breves em resolver essa questão dos semáforos. Exatamente. A competência é deles, foi passado para eles. Até hoje eu acho que eu tenho uma cópia desse contrato, dessa parceria firmada, tá? Muito bem, deixa eu colocar aqui, tem mais mensagem aqui chegando, aqui tem mais áudio. Bom dia, Júnior. Vou falar aí pro secretário aí. Que não é o Detran e nem o Demitran que são culpados de acontecer acidente na cidade. O culpado é a população. Muita gente andando porre, vão pro bar, enche a cara de cachaça, andam na rua igual doido. Aí acontece acidente, aí depois querem ficar culpando um, culpando o outro. O culpado é a população mesmo. Eu vou só reiterar com esse senhor, ele tem toda a razão. Júnior, a gente que já dirige há muito tempo, que é habilitado, que tem todo esse conhecimento, conhece a legislação, quando a gente anda aqui em Breves, eu fico com medo. Tem dia que eu tenho medo, Toninho. O pessoal entra nessa avenida aí desesperado, sabe? Sem noção. O cara pega um veículo, sai. Olha, eu já vi meninas novinhas, né? Assim, andando de moto, parece loucas, sem conhecimento mínimo para conduzir um veículo. E isso acarreta em crime. Ah, é de menor. Quem vai responder são os responsáveis. Né? O Toninho vai colocar melhor. Inclusive a educação parte de casa, não é isso, Toninho? Justamente. É o primeiro local onde a gente lida com a sociedade e começa a se educar. Eu vou pegar também a fala do amigo, que ele não colocou o nome, mas a gente agradece pelo questionamento, para dizer que a alcoolemia está junto com a imprudência, são os maiores causadores de acidentes de trânsito aqui no município de Breves, e 95% moto. 95% moto, os números nos dizem isso aí. Vou aqui avisar, eu pedir por gentileza, encarecidamente, seja lá, Júnior, a tua palavra que se adeque para esse momento, que os pais irresponsáveis, que alguns estão comprando veículo para filhos menores de idade, estão incorrendo em crime, ainda há pouco eu coloquei. Não dê, não permita e nem deixe o seu filho dirigir, porque a situação da fiscalização ela vai apertar gradativamente. Os menores de idade vão ser conduzidos para a polícia militar e o responsável vai responder criminalmente, sem contar com a multa. Perda do veículo, recolhimento do veículo, se tiver habilitação, perde ou é suspensa. Esse é o primeiro ponto. O segundo, os nossos amigos que trabalham com locação de moto na cidade de Breves. Se você for locar a sua moto, você é um trabalhador e está ganhando seu pão de cada dia, locando seu veículo, dê capacete para a pessoa que você vai locar. Procure verificar se ele é habilitado e se ele é maior de idade. Porque essa moto, sendo recolhida em fiscalização, nós vamos fazer procedimento nela e aquele locatário vai responder criminalmente. Ninguém está contra o trabalho de ninguém. Todos nós estamos trabalhando, levando o pão de cada dia para nossas residências, mas cada um fazendo a sua função. E a nossa função é essa. Fazer com que, de todas as maneiras, o número de acidentes de trânsito da cidade de Breves diminua. Você que é mototáxi, que aqui é um número expressivo na cidade de Breves,
Você que depende disso, você que vive, leva o pão de cada dia para sua casa com serviço de atividade de mototáxi. Pelo menos o seu capacete do seu condutor. Porque a falta do capacete do condutor, quando ele vai disparar todas as outras infrações. De repente, em fiscalização, Ju, o cidadão passa com o mototáxi, o mototáxi passa com o passageiro dele e está trabalhando, os dois estão de capacete. De repente, a fiscalização nem chega nele, pô, já tá aqui, já está com capacete, já está de alguma forma, de forma legal, ou tentando se regularizar. Passa. Mas se ele for passar sem o capacete, vai ser feita a abordagem e aí, neste momento, não tem como a gente não operar. Depois que ele faz a abordagem por uma infração, ele vai buscar as outras. Está sem capacete, está sem habilitação, documento do veículo atrasado. Aí vem a alegação, não, nós somos trabalhadores, estou levando pão de cada dia para nossa casa. Mas, gente, se você for mototáxi, pelo menos o capacete é resguardar a sua vida e a vida de terceiros. Então, nos ajudem, vão se qualificar, se habilitar, porque a imprudência, a imperícia e a alcoolemia é o que está causando esses altos números de acidentes na nossa cidade. Nossos amigos aí, e aí a legislação não ampara, infelizmente a gente não consegue atingir eles, que são empresários que têm concessionária aqui no município de Breves, que eu já mapeei 5. Abu, Shinerai, Yamaha, Honda e tem uma Veloz, né? O cidadão lá chega com CPF, ok, e sai com uma moto de lá. Para onde ele vai? Para o trânsito. O que vai acontecer? Em via de regra, acidente. Então procure, a legislação, ela não proíbe a venda de moto para inabilitado, ela proíbe para menor de idade. Mas vocês, meus amigos, procurem orientar os condutores, os proprietários de veículo que vocês estão vendendo, a usar o capacete e se habilitar. Hoje está fácil demais tirar a habilitação, gente. Não tem mais alegação, Vanderlei. Não, porque eu comprei a minha moto, eu estou pagando 15, 20 mil numa moto, mas não consigo gastar 2 mil numa carteira. Agora não é mais 2 mil, uma habilitação. Está menos agora, né? Com o programa do governo federal, você consegue tirar a sua habilitação com 50%, a categoria A, que é o maior número de veículos que a gente tem aqui em moto, com 50% de desconto. A certificação você faz online no portal CNH Brasil. Você não precisa ir para autoescola mais. De 20 horas caiu para 2 horas de aula prática, entendeu? Você vai pagar as taxas do Detran e fazer os exames lá. Se nós vamos ter um resultado positivo dessas flexibilizações, eu não sei analisar. Mas eu sei que o condutor ele vai passar por ali, ele vai ter um mínimo de informação. Porque hoje, a grande maioria, principalmente de moto, que é onde concentra o maior número de acidentes aqui em Breves, é 95% o número, não são habilitados. Então, estão ali no trânsito de qualquer forma, de qualquer jeito, e faz com que a população sinta a sensação que eu acho que vocês já sentiram de medo de estar no trânsito. Então, nós vamos trabalhar fortemente com os órgãos de segurança. Como falamos ainda há pouco, cada ente, Detran e Demitran, respondendo sobre a sua jurisprudência, e nós vamos fazer o que for possível dentro como funciona o nosso município dentro das nossas peculiaridades, fazer o nosso trabalho. Só para complementar, Toninho, Júnior, se eu for comprar uma moto, eu já tenho que ter a consciência na minha cabeça, eu tirei uma moto, eu tenho que legalizar ela. É obrigatório. Você comprou um veículo novo, uma moto, um carro, você tem 15 dias, era o prazo máximo que a legislação permite. 15 dias para você regularizar seu veículo. Isso gera, caso eu não legalize a minha moto, gera apreensão do veículo, gera multa. Se eu tiver habilitação, é 7 pontos na minha carteira e só sai legalizada do pátio do Detran, do Demitran, se tiver o quê.
Então a pessoa tem que ter a consciência de que se eu for comprar um veículo, eu tenho minhas obrigações, tenho que legalizar. Isso é a legislação que diz, entendeu? Se o Detran hoje fosse colocar as regras para funcionar, meu amigo, eu acho que pararia 95% da cidade, que as motos estão, a maioria, sem placa e irregular. Sem placa, ela está irregular. Em qualquer lugar de uma cidade bem desenvolvida, eles não rodam com moto sem placa. Qualquer veículo sem placa não roda, Júnior. Isso é lei. E a gente tem que cumprir, infelizmente. Muito bem, deixa eu colocar aqui mais áudio. Nosso povo aqui perguntando aqui. Júnior, tira uma dúvida aí com o Toninho. Por que o Detran, finais de semana, eles só vão no final da tarde fazer essa fiscalização na estrada, impedindo a volta dos banhistas, das pessoas que vão se divertir aí na estrada? Por que eles não vão antes? Bom dia, amigo. Deixa eu lhe responder. Na verdade, eu acho que você está confundindo Detran e Denitran, que ocorre muito isso aqui, Vanderlei e Júnior. A população que não sabe distinguir. O Detran, vou fazer 1 ano na frente da chefia de operações, nós não fizemos uma vez só fiscalização no retorno do banhista. Isso com a Polícia Civil, a Polícia Militar, e nesse dia foram apresentados na delegacia 6 condutores de veículo que tinham cometido infração de trânsito, que é a alcoolemia, e o crime de trânsito, que é o artigo 306, a alcoolemia também. Então, nós apresentamos 5 pessoas que estavam acima de 0,34 pelo decibelímetro de álcool por ml de sangue, e tivemos que fazer esse procedimento. É um procedimento muito cuidadoso, muito arriscado, e que nós vamos sim fazer pontualmente essa fiscalização no retorno, que é lá que você vai realmente verificar a turma que foi para lá para fazer excessos e proceder. Mas fora essa única fiscalização, todas as outras, ainda estamos assim, Vanderlei, de forma flexível, fazendo a abordagem na ida. A gente geralmente estabelece a fiscalização entre 10 e 11 horas e leva até as 14 horas, para que a gente evite vamos dizer assim, aquela pessoa com má intenção de acessar a PA 159 para lazer, para trabalho, e deixa a PA segura os cidadãos de bem que vão para lá, o seu sítio, ou para um momento de lazer. Então, nós não operamos nesse horário. Nesse horário, eu tenho informação que quem está operando é o DMTran. Vamos operar, sim. Temos o equipamento necessário, que é o etilômetro, para verificar a questão da alcoolemia, mas essas ações têm que ser muito bem planejadas para que a gente não exponha o agente de trânsito a risco e nem o próprio cidadão. Porque, como aconteceu da outra vez que nós fizemos, 2, um no carro, um numa moto, furaram o bloqueio. E a Polícia Militar foi e fez a abordagem. O Demitran não faz. O Demitran não faz perseguição. Furou o bloqueio, furou a barreira, no outro momento ele se encontra. Mas a gente não faz. Mas a Polícia Militar faz, porque o procedimento é deles. Pode ser, além da questão da embreguez, mas pode ser um criminoso que esteja ali, pode ser uma moto adulterada, com suspeita de furto que esteja ali. Então, são regras deles e eles fazem essa abordagem. Então, eu acho que você só se enganou, mas faremos sim essa fiscalização no retorno do banhista, mas isso com muito cuidado, com muita estrutura, para que a gente possa dar segurança não só para os agentes, mas para a população que está fazendo o acesso da PA 159, irmão. Muito bem, deixa eu colocar que tem mais mensagens chegando. É verdade, Júnior, é verdade. Se o órgão público está trabalhando, mas a população está abusando da vida dele e da vida das outras pessoas, não adianta nada o Demitran trabalhar, não adianta o Detran trabalhar, porque se a população não se consertar, não adianta nada, porque
vai da população, porque a gente vai nessa vicinal aí, eles passam perto da pessoa, mas que eles vão voando, eles querem voar. Então, eles estão correndo risco e correndo risco deles e da outras pessoas também. E assim, Júnior, muitas pessoas só entendem quando dói no bolso. Né? Quando dói no bolso, aí eles... Eu vejo aqui que os departamentos, tanto estadual como municipal, ainda pegam leve com a população. Exatamente. Porque, como você disse, se fosse em outra cidade, como Belém ou alguma outra cidade da região metropolitana, uma moto sem placa, sem a documentação, não rodava, Vanderlei. Aí, isso... Como a gente está conversando da questão do trânsito em si, daqui a pouco mais eu vou trazer o terceiro fator que mais subcarrega a gente também lá, que é a rabeta. Também, né? Que é o trânsito dos rios. Ontem teve 2 acidentes, inclusive com vítimas fatais aqui na região do Marajó, um no rio Camarapi, zona rural do município de Portel, e outro na zona rural do município de Baga. Ou seja, começou o ano de 2026 já com 2 casos registrados só nesse mês de janeiro, Vanderlei, em relação às rabetas nos rios. Exatamente. Tirando o trânsito, a questão do AVC, em seguida está a questão da rabeta. Meu amigo, o que a gente recebe de acidente de rabeta? A rabeta, para o ribeirinho, é como se fosse a moto aqui para o cidadão da cidade, né? E o que ocorre de acidente, Júnior, depois eu vou fazer esse levantamento e te passar essas informações do que chega de acidentado de rabeta para a gente. E o que acontece, Júnior? Eles modificaram, né, as embarcaçõezinhas pequenas deles, né? Você vê praticamente é uma tábua aqui com 2 ripas do lado e um motorzão atrás. E o cara sai doido aí, né? E nisso aquele racha que eles fazem no rio e acabam se acidentando. Ou batem pau, ou batem uma com a outra. E é aquela situação. E chega nego cortado aqui, quebrado, escalpelado, de todo tipo a gente recebe esses acidentados de rabeta também. Então a imprudência não é só no trânsito na cidade, é nos rios também. E a gente quer pedir a conscientização desse povo, né? Para que não brinque com sua vida, enquanto tem várias pessoas lutando, né, para sobreviver pelo caso de doença ou uma enfermidade que apareceu, né, sem ele estar procurando, as pessoas ficam facilitando com sua vida, né, que é o bem mais precioso que a gente tem, né? Mas depois a gente vai aprofundar mais isso. Exatamente. Eu vou continuar aqui contigo, Vanderlei, até porque chegou uma mensagem que sobre o assunto do semáforo, nossa empresa tem condições de fazer as manutenções desses semáforos em breves, para estar ajudando também. Só o órgão entrar em contato conosco para estar ajudando o município. Não é necessário chamar técnicos de longe com alto custo. É aquela questão que tu estava falando ainda há pouco, né? É responsabilidade do município, exatamente. Não é isso, Vanderlei? Sim, exatamente. Quando a gente, enquanto Estado, repassou para o município, a gente repassou tudo novinho, tudo funcionando, tudo instalado em perfeitas condições de uso, né? Tudo novo, equipamento novo. E foi dado um treinamento, uma capacitação. Eu não lembro se foram 2 ou 3 servidores do município, que justamente era para estar atendendo só essa demanda dos semáforos, e eu não sei o que foi que houve, mano, mas foi isso, o Estado fez a parte dele, né? Muito bem, deixa eu colocar, tem mais áudio chegando aqui? Beleza, Ei, Júnior, eu quero perguntar para o Toninho e para o Vanderlei, essa falta de fiscalização, essa falta de interesse, de competência do município é para continuar mantendo uma espécie de, abre aspas, de curral eleitoral? O senhor acha que toda essa falta de atenção, assim, será que é isso? Olha, meu amigo, deixa eu lhe falar. É uma seara que a gente não entra, porque a questão administrativa de cada ente federado. Nós respondemos pelo que diz respeito ao Estado. O município tem que responder
pela sua jurisprudência. Mas quem faz o julgamento é a população, né? A população está observando, a população está vendo o que está acontecendo, e a população é que faça esse julgamento. Eu não vou dizer se sim, eu não vou dizer se não, todos os órgãos têm as suas dificuldades, mas mesmo com as suas dificuldades, o Estado está operando, o Estado está trabalhando, como o Júnior falou ainda há pouco. Se fosse numa cidade grande, numa região metropolitana, né? Muitos condutores não dirigiriam e a fiscalização seria muito mais dura, muito mais pesada. Só que a gente flexibiliza. A gente, em um momento, faz habilitação, em outro momento faz documentação veicular, outro momento faz descargas. Não é feito tudo ao mesmo tempo, porque a gente entende também a situação da nossa população e sabe que tem muitas pessoas de bem que por algum motivo não conseguiram se habilitar ou regularizar seu veículo, mas que não oferecem risco no trânsito, diferente de outros, que é esse público que é o nosso foco, Ju. Essas pessoas que são irresponsáveis no trânsito, que causam o acidente, provocam o acidente, como o Vanderlei falou, e vai culminar lá no hospital regional, tirando o leito de alguém que está meses e meses tentando salvar a sua vida, é que a gente vai operar. E com relação, Júnior, à questão da regularização do seu veículo, o governo federal lançou a CNH Brasil, não só para habilitação, mas também para regularização veicular, que aí já o governo do Estado já regulamentou através de uma lei, né, Vanderlei? Então, você que tem o seu veículo, que seja até 200 cilindradas, até 200 cilindradas, se ele está em situação irregular, se está atrasado, você pode procurar o Detran, e aí o Detran vai orientar a você qual o caminho que você faz para regularizar o seu veículo. Existem critérios. Para quem tem 2 multas, o desconto é de 30%. Para quem tem uma multa, o desconto é de 50%. E para quem não tem multa nenhuma, o desconto é de 100% no licenciamento, não importa se está atrasado. Aí você faz o cadastro, vai na Cefa, a Cefa vai tirar o IPVA de lá. O IPVA, em alguns casos, compõe o maior valor da regularização do veículo. Você retira aquele IPVA de lá e vai fazer o licenciamento só pagando as taxas do departamento, que pode dividir até 12 vezes no cartão. E aí você resolve a situação do seu veículo, você fica com um veículo de situação irregular. Eu acho que, mais que isso, só se o governo anistiasse 100%. Então, já é uma forma de você regularizar essa situação, porque, às vezes, por algum motivo acontece, o cidadão ir esquecendo, né? E aí os anos vão passando, o débito vai aumentando e chega um momento que é uma bola de neve. Então, o governo estadual deu essa oportunidade. Procure o departamento vai orientar e você vai procurar regularizar o seu veículo para ir resolvendo as coisas devagar. O que não pode é deixar tudo errado. Eu já ia fazer essa colocação, Toninho. Muito bem colocada aí por você. Júnior, se eu tenho um veículo, eu levo lá no Detran, nunca coloquei placa nela. Eu levo lá no Detran. Chego lá, mando fazer um orçamento, sem compromisso. Eles fazem o orçamento lá para mim. Deu R$ 1.600. Eu posso parcelar hoje lá no Detran, eles parcelam até 12 vezes, né, Toninho? Uhum. Até 12 vezes. No cartão. Aí eu chego lá, não, parcelo de 10. Se deu 1.600, vou pagar 160. Eu vou sair de lá com o meu veículo em dia. Entendeu? Então tem essa facilidade hoje, né? O Departamento Estadual de Trânsito permite esse parcelamento. E como bem o Toninho colocou, o veículo, ele paga o licenciamento, que é do Departamento Estadual de Trânsito, o licenciamento, que é da Cefa, e quando o trânsito está municipalizado, esse IPVA que a gente paga, eu vou dar um exemplo aqui. Uma Hilux. Uma Hilux, o IPVA dela custa entre R$ 7.500 a R$ 10.000. Só o IPVA. Desse IPVA é recolhido para a Cefa. Quando o trânsito é municipalizado, esse valor é rateado entre a Cefa e o município. Essa é a questão do trânsito ser municipalizado,
a parcela é dividida entre o Estado e o município. Foi aquela questão que o Toninho falou ainda há pouco. Somente Portel, então, está recebendo esse recurso. Aqui na região do Marajó. Por incrível que pareça, o Portel tem o plano de gestão de mobilidade urbana. Entendi. Tá. É só para a população entender como é que funciona. O que é o do Detran? É o licenciamento. O licenciamento é o quê? 200 e alguma coisa? 280. 280. Da mesma Hilux. É da mesma Hilux, que paga de 7.500 a 10 mil de IPVA, que esse é dividido entre a Cefa e o município, e o licenciamento que fica para o Departamento Estadual de Trânsito, que é esse de 280, entendeu? E o seguro é do governo federal. Então, é assim que é dividido os impostos que a gente paga, tá? É por isso que a gente fala, quando o trânsito é municipalizado, o município tem a obrigação de fazer a parte dele, porque ele recebe para isso. Muito bem. Como a gente está falando a respeito do trânsito municipalizado, e o município de Portel, como você disse, Wanderlei, é um município que disputa até com Breves em questão de quem manda mais acidentados aqui para a região do Marajó, e brevemente vai estar recebendo uma PA, que é a 368, que vai estar ligando Portel a Transcametá, e de lá vai ter acesso a outros municípios. Inclusive já há uma certa preocupação. Toninho, vai haver agente fixo em Portel em relação a essa PA, e Toninho e Wanderlei, quem pode responder essa pergunta? Olha, em conversa com o prefeito e mais recentemente com o secretário de Segurança Pública do município de Breves, Reginaldo, a gente já está discutindo isso aí. Que é o de Portel, né? Reginaldo de Portel. Isso. A gente já está discutindo isso aí, levamos a situação, estamos encaminhando a situação também para o deputado, que é responsável por essa área, para ele, junto com o secretário de Segurança, o governador do estado e a nossa diretora-geral, fazer a análise dessa possível abertura do Ciretran B lá. Aqui nós somos Ciretran A, que é o maior nível de Ciretran. E Portel provavelmente receberá uma Ciretran B. Já está sendo feitas tratativas com relação a esse sentido, porque com certeza irá necessitar. Porque o fluxo de Portel, inclusive, vai ficar maior que o de Breves. Porque vai ter acesso a uma PA, vai ter muito deslocamento para Belém e quase que certo ter uma barreira e um pedágio também nessa PA. Então, já estamos conversando com relação a isso aí e que, se Deus quiser, no futuro bem próximo, já está sendo feito encaminhamento com relação a essa questão de uma CE também em Portel. Muito bem. Toninho, a gente volta àquele assunto da documentação. Creio eu que durante a abordagem, alguma pessoa já vê, olha, eu tenho a documentação da minha moto. Quando chega com vocês, é uma documentação de compra e venda. Essa documentação, ela vale? Não, ela não tem valor para você regularizar o veículo. Tá? O recibo de compra e venda não tem esse valor. O departamento, o Detran, ele emite, quando você licencia seu veículo, dois documentos. O CRLV, que é o registro de licenciamento veicular, que é porte obrigatório, e o DUT, que é o documento de transferência de propriedade, quando você vai vender esse veículo. Então, são esses únicos dois documentos, junto com os seus documentos pessoais, que têm valor para você fazer qualquer tipo de transação com o seu veículo, seja carro, seja moto. Recibo de compra e venda, infelizmente, não tem valor legal para esse tipo de regularização. Muito bem, deixa eu ver aqui as mensagens. Bom dia, Júnior. Da esquina da Big Pharma até a esquina da Wilson Frazão, a faixa de ciclista é fechada de veículos, tanto carro como moto, fazendo com que os usuários da faixa é obrigado a andar pelo meio da rua, dividindo espaço com os carros. Essa questão dessa responsabilidade, é aquela questão do estacionamento, acho que mal estacionado, né? Utilizando ali a faixa de ciclismo para colocar carros. É o artigo 181 do CTB. É de responsabilidade do município. Porque lá é uma faixa de pedestre, e também não é só a faixa de pedestre, o canteiro central também está ocupado, todos nós sabemos, forçando a população, o ciclista a ir para a pista e a população que precisa usar a calçada a ir para a pista também, e aumentando exponencialmente o risco de acidente. Então, isso é responsabilidade do município, é Demitran. Eles que têm que operar e regularizar. Se você for, eu já observei e já conversei com o diretor do departamento, que além de estar sendo ocupada, sendo feito de estacionamento a ciclofaixa,
também está sendo feito, tem 3 locadoras que trabalham aqui na Avenida Rio Branco que usam a ciclofaixa como seu estacionamento para alocar moto. Só que eu vou além disso, Vanderlei. Você passa na frente da CEMED, os funcionários da CEMED usam a ciclofaixa para o seu estacionamento particular. Ora, se eu sou da área de educação, se eu sou educador, e eu sei que aquilo não está errado, que está errado porque eu pratico aquele erro. Exatamente. Conversando com o Colares, que é o secretário de Segurança Pública, tivemos uma reunião em novembro, Júnior, com o doutor Rodrigo, que é o promotor público municipal, onde lá foi assinado o termo de ajuste de conduta, que existe esse documento assinado, elencado 9 itens, e lá nesse termo de ajuste de conduta que você é reavaliado daqui a alguns meses, o Detran, Vanderlei, não entrou em nenhum item. Nós ficamos fora do termo de ajuste de conduta porque nós fizemos a nossa prestação de conta, mostramos o nosso trabalho que estamos fazendo aqui com toda a dificuldade que todos têm, e o promotor entendeu que o Detran está fazendo o seu papel. E foram elencados 8 itens, aonde o secretário de Segurança Pública, a presença de vários vereadores, inclusive a vereadora Orquideia, presidente da Câmara, estava presente lá, procurador do município, procurador da prefeitura, elencado 8 pontos para o município resolver. Semáforo, desobstrução da ciclofaixa e do canteiro central, regularização do trânsito aqui na Presidente Getúlio, concurso público municipal. Então, todos esses itens, o município assinou o termo de ajuste de conduta e se responsabilizando em resolver. Inclusive aquela questão dos cones em frente de alguns estabelecimentos comerciais, corrente, alguns postos de combustível, inclusive a gente recebeu algumas denúncias aqui impedindo que pedestres passem pela calçada, então uma responsabilidade então do município. Do município. Eu vi agora, esse final de semana operando, Vanderlei, um cidadão que colocou grade na frente da casa dele todinho, resguardando o espaço de estacionamento. Isso é irregular. Mas é o município que tem que operar. Se não fosse municipalizado, o Estado teria autonomia. Mas como é municipalizado, a responsabilidade é o município, é o DEMITRAN que tem que verificar isso aí. Estacionamento a menos de 5 metros das esquinas, também é irregular, que provoca acidente. Então, se nós formos fazer um apanhado, é aquele, Júnior, aquela divisão do trânsito, dos níveis de trânsito, Vanderlei, de fiscalização que eu coloquei ainda há pouco. Nível 1, estratégia, que o município tem que ter as estratégias, é a longo prazo. Tático, que é bem aqui, médio, que trabalha a educação, município. O Detran é operacional, é base. E trabalha estratégia e tático também. Então, o nosso foco é a fiscalização. O município acaba, Júnior, abraçando todos. O município fiscaliza também quando está regular. Eles não estão ativamente fazendo fiscalização porque falta sistema para eles. E a Jari, entendeu? Mas quando ele resolver esse problema, o município acaba abraçando tudo. E o Detran fica só com a parte aqui embaixo. Regularização veicular e fiscalização de itens de segurança. O município não, o município é um todo. Mas quando o município ainda não está regular, como é o nosso caso, está aí as lacunas. Aí o povo pensa que é o Estado. Não, não é o Estado. Eu não posso avançar na jurisprudência do município. É o município. E aí a gente entende e sabe que, conversando muito com o Colares, ele está lutando para tentar resolver isso aí. A gente também tem que contar com a acessibilidade do gestor, porque ele é responsável maior pelo nosso município, pelo trânsito do nosso município, que dê as estruturas e as condições necessárias para o órgão de trânsito funcionar. E aí vai trabalhar em parceria com o Estado, entendeu? E a gente sabe que se nós fizermos a nossa parte, cada um na sua responsabilidade, a gente vai fazer o povo entender que a gente tem que mudar a nossa forma de dar o trânsito aqui no município de Breves. Então, é isso, meu amigo. E só colocando, Toninho e Júnior, a questão da Presidente Getúlio ali, que é um caos ali, né? Quando os navios chegam ali, Deus nos acuda. Para as pessoas que não têm o conhecimento, eu vou colocar aqui mais uma vez. A Presidente Getúlio, ela está da seguinte forma. Da Avenida Rio Branco até a Interventor Malché ali, que é a fábrica de gelo, indo para lá,
ela é duplo sentido de circulação. Da Avenida Rio Branco até a Magalhães Barata, ela é sentido único. Ela é mão única, é Mão isso? única. E tem uma lei que foi aprovada na Câmara aí, Toninho. Tem uma lei. Se eu não me engano, não sei se foi a autoria do vereador Labinho. Não me recordo aqui. Entendeu? Mas da Avenida Rio Branco até a Magalhães Barata, ela é mão única. Descendo para lá. Da Avenida Rio Branco até a Interventor Malcher, ela é duplo sentido. Você pode ir e voltar. É só fazer seguir. Agora, de quem é a competência? Volto a dizer, é o município. Me entristece quando eu ando ali na Presidente Getúlio, nessa parte que eu citei agora há pouco, que a gente vê o pedestre, o ribeirinho, que o ribeirinho ele tem menos conhecimento que a gente em relação ao trânsito. Eles estão andando no meio da rua. É porque as calçadas também estão ocupadas pelo comércio. Aí, a gente, às vezes, tem pessoas que xingam eles, mas de forma, eles não estão errados, Júnior. Se eles estão andando na rua, é porque a calçada que eles deveriam andar está obstruída. E quem tem o poder de ir lá desobstruir isso? Cicatre, Guarda Municipal e Demitran. Aí que entra o código de postura do E município. é a competência do município. Aí entra o código de postura que eu ia citar agora, entendeu? Então, isso tudo é uma situação que tem que ter esse código de postura. Eu sentei uma vez com o ex-prefeito Toninho Barbosa, que justamente aquilo me deixava inquieto. Chamei ele uma vez, Toninho, bora. Toninho, era o Toninho Barbosa. Toninho, bora tentar arrumar aqui a Presidente Getúlio. Coloquei tudo isso que eu estou falando aqui para ele. Ele disse, bora, Vanderlei, bora dar um jeito. Mas, enfim, o negócio não andou, não foi para frente. Por quê? Vai mexer com muita gente ali, mano. Aí os empresários vão para cima, é aquela situação. Você anda ali na Castilhos França com a Presidente Getúlio, tem dia que você não consegue passar ali. É mercadoria na frente daquelas barraquinhas ali que toma 50% da rua. Ali em frente à Magalu, ali, vive... Eu de carro pequeno, eu quase não consigo varar ali, entendeu? Mas, enfim, isso tudo é o código de postura, né, Toninho? Que é para desobstruir ali. Mas, enfim, isso é todo um planejamento, tem que ter uma parceria entre os órgãos e um bom diálogo para a gente poder prestar um serviço de qualidade à população. Muito bem, eu quero agradecer aqui o Toninho e também o Vanderlei, Toninho do Detran e o Vanderlei da CESPA, por esse bate-papo hoje aqui nesta manhã de terça-feira. Inclusive é feriado aqui na cidade de Breves, muitas pessoas estão escutando a rádio nesse exato momento. Daqui a pouquinho a gente vai pegar as melhores partes, vai colocar também na nossa programação da VIC TV, durante a programação do jornal VIC TV News, primeira edição. Toninho, obrigado pela sua participação e obrigado também aqui o Vanderlei e suas considerações finais. Esse espaço que vocês abriram para a gente, obrigado ao VIC, que é o empresário proprietário desse veículo de comunicação, que é nosso parceiro, porque vocês estão acompanhando o nosso trabalho, que nos dão esse espaço para a gente informar a comunidade de Breves, tirar dúvidas, esclarecer alguns pontos e dizer para você que o Detran está para ser parceiro. O Detran não está usando, vamos dizer assim, todas as nossas atribuições como o código nos estabelece, porque a gente leva, sim, em consideração a situação da nossa cidade, a situação do nosso condutor, das pessoas que têm o seu veículo, que por algum motivo ainda estão em situação irregular ou que ainda não se habilitaram. A gente tem uma conversa sempre franca com nossos agentes, que cada situação é tratada de forma diferenciada na pista. Só que a gente não tem como admitir, são essas pessoas que estão fazendo o trânsito, essa loucura que está. Nós vamos trabalhar fortemente para retirar essas pessoas de circulação. A gente pede à nossa população que quem ainda não regularizou seu veículo, procure o departamento para regularizar. Como eu falei agora está fácil para regularizar, está mais barato, tanto para regularizar como para se habilitar.
procure o departamento para se habilitar. Hoje, eu acredito que com R$800, Vanderlei, você já vai estar tirando já a sua CNH, categoria A. Então, procurem o departamento para se regularizar, porque hoje a fiscalização está num formato, só que ela vai apertar. E nós precisamos que vocês estejam aptos, qualificados, habilitados, porque eu sei que vocês estando dessa forma, o número de acidentes de trânsito vai baixar, até porque vão ser elemento multiplicador. Ei, eu estou habilitado, eu estou regularizado, amigo, você não está, procura te ajeitar, porque a situação ela vai apertar. E aí, como a gente falou ainda há pouco, a presença do diretor da CESP, é uma situação que acontece na esquina da Castilho França, mas vai desembocar lá no Hospital Regional. É uma teia de questões, então a gente agradece a todos, pede a compreensão e a sensibilidade da nossa população, que entenda e seja nossa parceira nesse trabalho que não é fácil, mas que a gente vai continuar fazendo no sentido de diminuir o número de acidentes de trânsito na nossa cidade de Breves e, fundamentalmente, salvar vidas, irmão. Muito bem, agradecer também aqui ao Vanderlei. Obrigado, Vanderlei, pela sua participação. Ok, Júnior, a gente só tem a agradecer e pedir para a população, né, que tenha mais responsabilidade no trânsito, que hoje o trânsito ele tá nos deixando muito preocupados. Final de semana a gente já imagina, quinta, sexta, sábado e domingo, né? A nossa demanda do Hospital Regional, né? Porque, mano, não é fácil. Só ontem, né? Foi os 5. Não foi, Júnior? Mais ou menos. Só ontem, isso só pela manhã. Só pela manhã. E teve uma tarde em Portel também, que com certeza veio para cá, para o Regional. Exatamente. Então a gente fica muito preocupado e pede para as pessoas terem mais responsabilidade no trânsito. Entendeu? E futuramente a gente vai estar melhorando aqui o Hospital Regional, né? Mas enquanto isso, vamos pedir a compreensão de todos aí que não extrapole aí. E final de semana, bebida, álcool e veículo não combinam. O povo do Marajó tem que entender, Vanderlei, que só é 7 leitos de UTI e os 7 leitos estão ocupados. Exatamente. Hoje a gente está com 101% de lotação. Está acima da capacidade, entendeu? Então, mas é isso, né? A gente pede mais uma vez encarecidamente que as pessoas tenham cuidado no trânsito, que o trânsito mata a vida. E às vezes eu prefiro ver o cara reclamando aí na porta de uma delegacia ou na porta do Detran de que ver uma mãe chorando porque perdeu um ente querido. Eu prefiro ver isso, Toninho, né? Do cara tá me xingando, te xingando, porque o veículo dele foi apreendido, do que ver aquela mãezinha chorando que perdeu seu filho. Entendeu? Então, mais conscientização no trânsito e, né, vamos respeitar as sinalizações e andar com prudência. É isso que a gente coloca. Muito bem, esse foi o nosso bate-papo com Vanderlei Oliveira, da CESPA, e Toninho Dias, do Detran, aqui na Rádio Vic FM, na 91.5, nesta manhã de terça-feira.